Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje tem a participação do pastor Léo, que estava contando aqui que trabalhou no cartório, foi um homem de vender celular para a empresa, mas também teve outras ocupações. Claro. Comecei cedo, como guri. Porque tinha 14 anos e tinha começado a trabalhar. Comecei aos 9, meu amigo. 9, é? 9 anos. Eu comecei aos 9. Estafeta ou quê? Não, eu trabalhei numa granja. Uma granja? E como eu era muito pequeno, então o que eu fazia? Minha ocupação primária lá quando eu entrei era colher os ovos, limpá-los, disponibilizá-los nas caixinhas de papelão. E aí, na sequência disso, eu já fui demonstrando que eu tinha uma boa comunicação com o público. E aí me botaram então para vender. Você vendeu? Eu já limpava ovos, encaixotava e vendia. Aí fui evoluindo na empresa. Não, sim, o guri com 9 anos também, aquilo era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Era brinquedo. Trabalhar de brincar de botar ovo na caixinha. Exatamente. Era uma brincadeira e como eu fiquei órfão muito cedo, então era uma forma... De pai. Então era uma forma de eu adquirir as minhas coisinhas com o meu dinheiro. Porque naquela época você sabe que era muito mais difícil que hoje, né? Então, e eu tinha os meus anseios, queria as minhas coisinhas para brincar com os amigos, estudava num período e trabalhava no outro. E assim comecei a adquirir minhas bicicletas, tênis, roupa. Também pagava os meus retiros da igreja, porque a gente já frequentava a igreja. Então as igrejas evangélicas sempre fazem esse retiro, essas movimentações. E como a gente ficou muito pobre com a morte do pai, eu fui obrigado a trabalhar. Mas como você disse, né, era meio lúdico, era um pouco de tudo, né? Eu acho que a criança, sobretudo assim na natureza, né? Corre atrás da galinha, pega o ovo, a galinha que cantou, vai lá e você... Aí depois eu evoluí na empresa, comecei a matar a galinha, e aí já dava um pouco mais de nervoso, né? Porque aí já começava a fazer uma coisa que tu não era acostumado, sangue. Aí eu lembro que na época, Pimpão, era engraçado, porque tinha os clientes que eram crentes. Que na igreja que eu me converti, que a gente começou o caminho, não tinha essa questão da alimentação. Mas tem algumas igrejas que você sabe que elas têm uma dieta específica, não pode comer animal sufocado, tem que cortar o pescoço. E aí quando chegavam os crentes, eu falava, meu Deus, lá vem os crentes. Nós temos que cortar a garganta da galinha. A galinha morta se batia e o sangue... Quando está quente o sangue, ela fica se pulando. Sim, porque nós que vínhamos de outra cultura, então aquele sangue no pescoço virava uma morcilha e o pessoal até gostava de comer. Eu nunca gostei, mas a maioria gostava. Então quando vinham os crentes, aí era algumas religiões, se eu não me engano, Assembleia de Deus, Adventista, que na época cuidavam muito dessa questão do Antigo Testamento, da dieta, né? Então a gente falava, vem um crente aí. Chegava... Vai ter que cortar o pescoço. Chegava sábado de manhã, tinha que atender os crentes. Olha, depois eu me tornei pastor, né? Pois é. Quem é que ia dizer, né? E hoje tem amigo pastor da igreja. Tem, vários. Você foi presidente da associação? Quando a gente... Sou ainda. Quando a gente sai para tomar um café, dependendo com quem vai, eu não pode nem tomar café, porque a dieta deles, alguns é bem restrita, né? Nem café toma. Tem que jejuar mesmo. Tem que jejuar, é verdade. Eu presido hoje como se fosse o meu Blue, né? O Conselho de Pastores do Estado de Santa Catarina. Do Estado, todo? Do Estado, Quantos pastores tem? Então, mais de 700. Mas isso é porque falta muito ainda, né? São 296 municípios. E ainda bem, né, que tem essa quantidade de gente que se dedica a pregar o bem, né? Porque nós estamos vivendo uma época... Meu Deus do céu, né? Agora está vendo no Rio de Janeiro, roubaram 700 carros em poucos dias. 500 celulares por dia em São Paulo. O tanto de apreensão que está acontecendo, apreensão que fala, né? De fuzis. A arma, né? Meu Deus do céu. Fuzis, rua. E não dá para confundir com guarda-chuva, né? Não, é verdade. Fuzil mesmo. Agora, e depois da granja? Teve outro emprego ainda? Eu tive 4 mais ou menos segmentos. Foi a granja, né, com os ovos ali e tal. Depois dos 14 aos 17, quase 18, eu trabalhei no escritório de representação comercial como estafeta, office boy. Daí foi
o primeiro de carteira registrada, toda aquela legalidade, para poder se aposentar um dia. Isso, não sabia eu que eu nunca ia me aposentar, né? O que o destino previa para mim, né? Mas então trabalhei quase 4 anos ali, foi uma experiência muito linda. Sou amigo daquela empresa até hoje, a gente se fala e tudo mais. Qual é a empresa? VAP. VAP. Representação comercial. Na época o carro-chefe da época era carrinho de bebê Galzerano. Mas eu não era vendedor. Não. Mas ali, tendo contato com os caras e tal, eu comecei a olhar aquela profissão com outros olhos. Foi aí que eu acredito que comecei a gostar da profissão de representação comercial. Porque depois tu percebe que eu passei pelo cartório, mas eu durei mais tempo com vendas. Na TIM eu era um cara muito realizado, gostava. Eu viajava toda essa região aqui do litoral norte, atendia até Blumenau. Então foi um tempo muito legal mesmo, que só deixei esse tempo por conta de descobrir a vocação. Mas foi uma decisão extremamente difícil. Porque na hora lá atrás, né, quando a gente é jovem e tudo mais, para fazer um plano para o futuro, a condição financeira ela pesa muito para os planos que tu estabeleceu para ti. Então, quando eu deixei a profissão, foi difícil para mim. Foi uma decisão que eu tive que, a meu ver, eu tive que deixar para trás alguns planos para poder seguir a vocação. Agora você falou em 4 empregos, faltou um ainda, né? Os ovos, cartório. Não, os ovos, office boy. O cartório. E falta o 4. A representação comercial. Você foi representante comercial? A TIM. Celular. Tá. Então, foi isso aí. E aí depois me dediquei à vocação da fé, que eu comecei cedo, né? Eu comecei com menos de 30 anos. Eu fui ordenado pastor em 2007. Mas de 2005 a 2007 eu já trabalhava na igreja como secretário de igreja, fazendo a correria toda de parte de secretaria e tudo mais. Eu era músico da igreja, então cuidava dessas coisas. Você é músico também? Sou músico. O que você toca? Eu sou cantor e baterista, percussionista. Te incomodava a vizinhança? Há quem diga que baterista não é músico, né? Então eu convivo com esse preconceito já faz tempo. Uma vez uma vizinha nossa, ela deu presente para o filho uma bateria. Eu até escrevi um artigo, fiz uma crônica na Rádio Nereu, né? Acho que eles escutaram e nunca mais tocou a bateria, porque aí eu botei no filho, agora entendi por que minha mãe nunca quis me dar um tamborzinho quando eu era pequenininho. Incomoda para valer. Mas quando bem executado é bom. Mas até aprender, é bonito. Ó, a gente tem um baterista que dá show, né? O sexteto do Jô, lembra? Sim. Então aquela turma ali me inspirou muito, né? E eu carrego comigo até hoje alguns ensinamentos que eu aprendi com aqueles caras. Inclusive, outro dia eu encontrei com o Bira. O Derico. Não, o Derico. O Bira morreu. Né? O Derico. A gente estava num restaurante almoçando, chegou a turma dele. Careca e cabeludo. Gente finíssima. Então eles diziam sempre nos workshops que davam que o músico bom é o músico que não se aparece. E ele faz a banda ser boa. E não ele só. Então, o conjunto, né? O conjunto. Então tu vê que eles tocavam anos e anos a televisão e se destacavam pela simpatia e não por se aparecer, como a gente costuma dizer. Né? Ia pela risada do Bira. Pela risada do Bira, que fantástica, né? O Jô lapidava essas pérolas, né? Sim. A formação anterior tinha um que o Jô morria de fazer piada e o cara não ria. Aí depois ele reformou a banda e trouxe o Bira e o Derico, o Tomate. O Bira era baiano. Era uma simpatia, então, né? Quer dizer que você é cantor também? Sou cantor. Cantor só de música gospel ou cantor de samba? Olha, Pimpão, como eu não tenho o hábito de frequentar outros lugares, eu canto música gospel, né? Já compus também, gravei. Mas cantar biblicamente é louvar a Deus, mas é cultural também. Então eu cresci numa família que todo final de semana a gente tinha as festas de família lá. Eu cresci cantando todas as músicas que tu conhece, popular, né? Sim. Eu vou falar um nome aqui, eu acredito que tu vai lembrar. Mas eu cresci escutando Lourenço Lorival. Tonico e Tinoco, João Mineiro e Marciano,
O trio Parada Dura, Irmãs Galvão. Essas foram famosas, né? Então beijinho assim, doce, beijinho doce. O beijinho doce. Amado Batista, já um pouquinho mais jovem, né, do que eles, que são tudo dinossauro, né? Mas então assim, hoje eu até tenho um amigo que é pastor lá comigo, que ele me chama de jukebox, porque eu lembro de todas essas músicas, né? Então não tem como tu apagar, ninguém aqui faz lavagem cerebral. Não, nem deve, né? Então assim, meu avô, minha avó, meus tios, partindo aí depois para aquelas canções que até hoje se tornaram clássicas, né? O Fio de Cabelo no Meu Paletó, Lorde do Sertão, Almir Sater, Sérgio Reis, a famosa Boate Azul. Todas essas músicas aí eu conheço porque fui criado no meio delas. E aí depois, quando veio ao fator da igreja na nossa vida, então o leque ampliou muito, porque daí eu comecei a conhecer também o repertório gospel. Né? Que na época não falava gospel. Não, era música anos religiosa. 90 era música evangélica religiosa. Se falar religiosa, católica ou evangélica, né? Sim. Então, eu lembro muito, muito mesmo, porque eu fiz primeira comunhão, eu lembro, depois a gente pode falar no próximo bloco, eu lembro muito das músicas do Padre Zezinho. Que é ótima, né? São lindas, né? Várias a canção delas. da família, eu até fui num casamento. Clássico. Eu fui numa bodas aí de um casal luterano, e foi a música que eu estou E eu canto essa. É linda. Essa eu canto. Quando tem algum evento aí, eu puxo essa música, é linda, todo mundo conhece. Então vou fazer pausa para dar comercial, em homenagem ao Padre. Não sumiu, né? Não sei se ele anda doente, que nunca mais apareceu. Verdade. Aos comerciais, e já a gente volta com Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Pastor Léo.